tá? O professor Fabiano foi meu professor no mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é professor daquela instituição, tanto da graduação quanto do nosso PPGD, né, nosso programa de pós-graduação. O professor Fabiano também é procurador federal. Ele é pós-doutorado na Universidade de Coimbra, Portugal. Tá? Também realizou pesquisas de pós-doutorado na Universidade de Lyon, na França, Lyon 2, né? E estágio pós-doutoral sênior pela CAPES na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, também em Portugal. Tá? E ele coordena o grupo de pesquisa Felicidade e Cidadania, grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cadastrado no CNPq. Tá? Então, é uma pessoa assim ímpar para tratar do tema aqui dos direitos fundamentais conosco hoje. Agora, toda a oportunidade de nós trocarmos ideias e crescermos é o verdadeiro, essa oportunidade de experiência, de diálogo, é que é o verdadeiro mestre de nossas vidas, apesar da gentileza muito bondosa de suas palavras iniciais. Quando eu recebi o convite para falar sobre essa ideia das funções dos direitos fundamentais, de sua plurifuncionalidade, num seminário dedicado aos problemas que o direito apresenta diante de uma crise, eu resolvi estruturar em 4 pontos centrais. Primeiramente, uma rápida colocação sobre o que são as funções dos direitos fundamentais. Em seguida, uma olhada histórica e teórica sobre a questão das classes, das divisões, das categorias dos direitos fundamentais, onde nós vamos falar que não existe essa diferença entre direitos fundamentais de um tipo e outro. Em terceiro lugar, falando propriamente de como fazer uma plurifuncionalidade integrada, ou seja, um uso completo do direito fundamental. E, por fim, falar de como isso afeta a questão da interpretação jurídica. Eu observei que diversos dos colegas que vão me seguir nas exposições tratam exatamente da questão da saúde, inclusive a própria exposição do professor Thomas. Então, eu resolvi abordar como é que dentro dessa crise, que é uma crise sanitária, ética, moral e política pela qual o país passa, a qual se agrega ainda fatores econômicos, como é que essa nova visão dos direitos fundamentais pode impactar a nossa atuação enquanto profissionais do direito nesse contexto. Uma observação preliminar se impõe, na verdade, duas. A primeira, sobre a questão dos paradigmas que enfrentamos, e a segunda, sobre crise e direito. Sobre o paradigma, nós podemos facilmente ver que é comum na doutrina, na jurisprudência, nos debates, nós utilizarmos uma maneira de ver o mundo. E isso repercute, obviamente, na maneira como enxergamos a ciência, uma maneira de ver o mundo que alguns chamam de mecanicista. Isso é comentado por diversos autores pelo mundo e refere-se ao fato de que eu consegui aprofundar tanto a ciência que ela chega a ser negada. Esse é um paradoxo interessante que o Papa João Paulo II aludia na sua encíclica Fides et Ratio a um paradoxo no qual a ciência começava a perder seus fundamentos. É como uma árvore que foi crescendo e, a certa medida, ela precisou empenhar tanta sua energia na copa, nos galhos mais avançados, que esqueceu de suas raízes e não sabe mais encontrar o caminho para a seiva, não sabe mais encontrar essas raízes.
Edgar Morin chama a atenção para uma ciência que chega a se especializar tanto que dentro da mesma ciência você tem ramos de uma ciência que contradizem os fundamentos de outro ramo da mesma ciência, como se fossem diálogos completamente diferentes. Lembra a anedota que Vygotsky traz sobre o famoso diálogo de surdos. O magistrado argumenta uma coisa, ou desculpa, o advogado pleiteante argumenta uma coisa sobre um assunto. Do outro lado, o magistrado dialoga sobre algo que não tem nada a ver com ele. E a outra parte, por sua vez, apresenta a contestação que já de outro assunto que não tem nada a ver com aquilo. E no final sai uma decisão. Mas ninguém se entendeu. A crise, ela propicia circunstâncias desse tipo, em que você pleiteia algo, o outro fala de outro assunto, e outro chega impondo uma decisão que não tem nada a ver nem com a primeira coisa, nem com a segunda. Nós vemos isso diariamente, não só em debates judiciais, mas no próprio diálogo político. Querem um exemplo? Assistam às sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a vacinação, sobre a pandemia que está em curso no Senado Federal. Será muito fácil observar discursos nos quais o parlamentar que pergunta faz um discurso, uma exposição, que não necessariamente é o mesmo assunto que é respondido e que não necessariamente é o mesmo assunto da réplica, que normalmente se segue nesses debates políticos. Nem queiram que eu traga aqui exemplos sobre diálogos em grupos de WhatsApp, onde todos já pressupõem as posições de todos, mas no fundo ninguém conhece a posição de ninguém. Como isso se manifesta? Na nossa ciência, o famoso negacionismo é um exemplo, mas nós falamos muito de negacionismo com relação à forma geológica da Terra, sobre o uso de vacinas, e às vezes a gente não fala sobre o negacionismo jurídico. A recusa em aceitar e utilizar determinados pontos de vista. Tudo é tido como, mas essa é a sua opinião. É um pouco fruto da ideia que direito é um debate de opiniões. Se fosse assim, o direito era apenas uma pós-graduação em mesa de bar. E nós seríamos apenas palpiteiros que poderiam facilmente ser substituídos por um dado. Um dado em que um decididor, uma pessoa contratada pelo Estado por um salário régio que evitasse corrupção, jogaria publicamente com um copo de vidro um dado. E o dado diria sim ou não para o pedido que a pessoa apresentasse. Seria mais eficiente, mais barato, mais rápido e funcionaria igualzinho ao que nós encontramos na prática em muitas situações. Então, para que nós não sejamos palpiteiros de ocasião, precisa ver que o negacionismo jurídico deve ser extirpado e nós precisamos adquirir o hábito de inteirarmos cientificamente. Porém, agora, nós vivemos uma situação na qual essa conduta chegou a extremos nos quais esquecemos as razões de ser dos debates jurídicos. Por exemplo, a ideia de pacificação social. Imagine na sua frente o sonho da sua vida. Sonho profissional, que seja. Exercer profissão tal, ser promovido a tal atividade, realizar tal coisa em proveito do próximo ou de si mesmo. Imagine. E depende de uma pergunta só, de V ou F. E se você acertar, você consegue esse sonho almejado. Concurso, prova, seleção. E aí você abre o caderno de questões e está lá a pergunta. Os direitos fundamentais devem ser utilizados para a pacificação social. E você deve dizer verdadeiro ou falso. Os direitos fundamentais devem ser utilizados para a pacificação social. E você marcaria o quê?
valendo o sonho da sua vida. Antes que nós nos engalfinhemos aqui em debates mais aprofundados, eu vou dizer qual é o gabarito que eu passaria para essa prova. Seria V, verdadeiro. Mas você leva isso a sério? Eu levo isso a sério? Quantas vezes nós argumentamos direitos fundamentais nos tribunais e as partes saem abraçadas, emocionadas conosco, dizendo: poxa, estou me sentindo em paz, estou satisfeito com essa ação judicial. Aí você pode dizer: mas o direito não busca isso, não é para isso. Opa, o que foi que você acabou de responder? Ah, mas isso aí são outros. O que é que você acabou de responder? Não adianta achar argumentos paralelos. Não adianta achar desculpas emocionais. Nós não temos um sistema voltado para a pacificação social. Basta mencionar que no atual Código de Processo Civil, que substituiu o anterior, houve, num reflexo claro desse movimento social, um aumento da quantidade de processos, ou seja, um aumento da quantidade de crises, de procedimentos especiais. Se eu aumento a quantidade de processos especiais, eu aumento a quantidade de vezes em que alguém não vai dialogar com o outro, mas vai sim pedir que um terceiro entre no meio para resolver a questão que só eles dois entendem. Então, esse aumento da judicialização é apenas um reflexo da crise, não tem nada a ver com acesso à justiça. O grau de ingresso no judiciário é uma coisa, acesso à justiça é outra. Se o acesso ao judiciário serve para o acesso à justiça, é algo circunstancial apenas. Pode haver acesso à justiça sem judiciário? Não, não pode. Pode haver acesso à justiça sem grau de acessibilidade ao judiciário? Não, não pode. Pode haver acesso à justiça sem acesso ao judiciário? Sim, e é o normal. O judiciário é um instrumento. Agora, todo esse contexto que eu estou falando aqui, que é um contexto, vamos agora fazer um apanhado, de que vivemos numa sociedade conflitiva, que tem dificuldades com a pacificação social, esse contexto é decorrente de uma forma de pensar a ciência que se origina com Laplace e Newton, que a gente chama de mecanicismo, que diz que, numa frase clássica de Laplace, de que eu vou adivinhar se eu soubesse todas as leis da natureza, se eu souber, se eu conseguir, eu quero isso, eu vou saber adivinhar o futuro e o passado. Pensem nas suas provas de física do ensino médio, por favor, não me apedrejem. Movimento retilíneo uniforme. Eu tenho o domínio das leis da física. Se eu sei a distância em que o carro está e a velocidade em que ele trafega, eu sei quando ele chega, eu sei de onde ele saiu, quando ele saiu. O sonho do direito é esse. A gente pega Carnelucci, que eu acho que é um autor muito pouco explorado, mas você pode encontrar isso em N livros de teoria geral do processo. Você vai encontrar a fórmula para saber se uma sentença judicial foi eficaz. Qual é essa fórmula? Se ela alcança o resultado prático equivalente ao que teria acontecido se aquela relação jurídica tivesse tido seu adimplemento regular antes do processo. A pessoa que não pagou a dívida contratual e que, portanto, a sentença vai ser eficiente se o resultado final alcançado for igual a se ela tivesse pago a dívida antes. Isso faz parte da ideia mecanicista. Eu aplico a lei e, aplicando a lei, eu sei o que vai acontecer e sei, inclusive, o que teria acontecido. Isso é apenas insegurança humana. Diz respeito a dividir o mundo por partes para que eu analise as partes. Só que faz muito tempo, e o direito não entrou nisso no devido ritmo, que a gente abandonou isso. Nós estamos trabalhando hoje em dia uma perspectiva nas outras ciências, inclusive humanas, de que, se eu digo a lei manda que haja, isso é um exemplo de Aristóteles, a lei manda que haja um guarda na porta do templo. Mas e se chover? A lei diz que a Constituição diz que o presidente da República deve elaborar um planejamento para a saúde. E se o presidente não elaborar? Eu fico sem respostas? Nós estamos hoje enfrentando uma crise no federalismo sanitário muito interessante.
porque disse que o Supremo alterou a jurisprudência, ou disse que o Supremo tirou poderes do presidente, ou disse que o Supremo deu... O Supremo, 30 anos depois, finalmente aplicou pela primeira vez o federalismo sanitário tal qual foi previsto em 1988. Só que nós nunca praticamos isso. Nós nunca estudamos suficiente. Há estudos, sim. Há grandes autores, há bons trabalhos sobre o assunto, mas 30 anos depois é que foi lido. Então nós não temos regras. Essa é uma interpretação no estilo: e se as normas da Constituição fossem para valer? E se eu devesse respeitar as normas da Constituição, o que é que aconteceria? É o que a gente está vendo agora. As normas da Constituição, elas têm muitas omissões. Ah, mas nossa Constituição é tão linda, é republicana. Me desculpa, tu não leu a Constituição. A Constituição é ruim. Deve ser tirada? Não. Por quê? Por conta de uma frase muito simples. Já que eu nasci no Brasil, não nasci nos Estados Unidos, não nasci na Alemanha, não nasci no Panamá, nasci aqui no Brasil e, portanto, conheço o Brasil, tem uma frase dita em 6 de outubro de 1988 por Vilas Boas Correia. Ela é pior que a encomenda, mas melhor do que se esperava. Se eu mexer na Constituição hoje, ela vai ficar pior tanto na encomenda quanto no que se espera. Agora, ela não é democrática o suficiente. Ela não é republicana. Ela tem silêncios eloquentes sobre autoritarismo até dizer basta. É uma Constituição ainda com eivas de monarquia, em dispositivos, inclusive, que ainda estão aí há muito tempo, mas isso é um tema para outro debate. O fato é que nós fazemos uma leitura da Constituição do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Porque a primeira página da Constituição tem palavras bonitas, eu fico parecendo aquela pessoa que é vítima de violência e na hora que diz contrasteie o seu agressor, revide, a pessoa diz, mas ele é uma pessoa tão boa. Uma vez por ano ele lê uma poesia para mim. Uma vez por ano ela me afaga. Na primeira página a Constituição é linda. E o resto? Ah, mas a primeira página é linda. E o resto? E o resto? Então, precisamos fazer uma leitura integral da Constituição, que implica uma leitura integral dos direitos fundamentais. Precisamos explorá-lo em sua plenitude, porque instrumentos há. Só que a crise se deriva em boa parte do fato de que nós não nos preparamos para uma coisa simples. A vida humana é a vida do imprevisível. A vida do direito é a vida do imprevisível. Ah, não, é para ser tudo previsto. Assine agora no papel o dia em que você vai pegar gripe. Vou pegar gripe no dia tal, às tais horas. Você pode fazer isso? A vida humana é o imprevisível. Eu não gosto da expressão a vida humana é a crise. É uma crise constante, porque hoje em dia é um sentido muito pejorativo e negativo com a palavra crise, quando, no seu original grego, ela apenas refere-se a um momento de catarse, de transição entre etapas. A vida humana é um contínuo crescimento, o ser humano é um contínuo crescimento. Ai daquele que disser que não vai morrer. A gente já sabe. Como dizia Santo Agostinho, né? Ainda que nem tudo envelheça, tudo morre. E eu tenho que saber disso para poder entender que, portanto, nesse evoluir, eu tenho constantes necessidades de readaptar a interpretação jurídica. É isso que se chama de pós-modernidade. É isso que se chama de pós-verdade. Só que as pessoas se habituaram tanto à crise, à vivência sem solo firme, que elas são incapazes de perceber a interligação entre tudo. Se eu jogo uma pedra para o alto, uma hora essa pedra vai voltar. A interligação tem 3 características. O que eu faço afeta o outro, o que eu faço vai me afetar, e nós somos interdependentes. Eu não posso deixar isso de fora na hora de interpretar direitos fundamentais. Achar que o direito está numa bolha, excluído do resto do pensamento científico e do resto da vida da humanidade. Bolhas saem voando pelo ar e depois estouram. O direito não é uma bolha. Então, é dentro dessa perspectiva que nós precisamos falar como é que nessa sociedade em crise, nessa sociedade que precisa de solo firme, eu vou enfrentar. As pessoas estão tão acostumadas com a falta de firmeza que se eu disser, por exemplo,
que em boa parte dos casos em que se usa o argumento de proporcionalidade, ele é absolutamente desnecessário ou não deveria ter sido usado, as pessoas já me perguntam, e se eu não fizer isso, como é que eu vou interpretar? Eu digo, gente, Pontes de Miranda, Rui Barbosa, Temístocles Cavalcante, Vitor Nunes Leal, Aliomar Baleiro, os grandes juristas que vocês imaginarem, que construíram grandes teorias de interpretação, não leram Alexi, não. E a vida seguia normal, com grandes soluções jurídicas, com grandes teses, com grandes pensamentos. Claro que se eles tivessem lido, poderia ter tido muita coisa boa. Poderia ter utilizado muita ideia boa que o pensamento dele traz. Mas talvez, olhando o atuar deles, você descobrisse que, olha, existem outros caminhos, existem outras vias. E nem sempre esse xarope mágico da proporcionalidade, colisão de direitos, conflitos jurídicos vai ser a solução. É o que eu chamo de MMA jurídico. É o que eu chamo de um conflitismo. E, para ser mais exato, recentemente nós até falamos disso, né, nós temos o hooliganismo jurídico, que é o fazer do Supremo uma arena, areia em latim, uma arena de debates e de gladiações pseudo-jurídicas. E que resulta num fenômeno que nós podemos até datar e examinar, que é dos cheerleading cases, que a gente fala muito em leading case. Eu brinco dizendo que a gente não tem só leading cases, nós temos decisões líderes de torcida, os cheerleading cases, que são decisões judiciais que não têm o objetivo de resolver o problema, e sim o objetivo de tentar levantar a moral de um grupo, de um pensamento, de uma forma de ver o mundo, e ver no que é que dá. Eu vou avançar aqui, nessa telinha que vocês estão vendo, para rapidamente, então, fechar essa reflexão que nós fizemos, trazendo substrato científico, que se basicamente define numa análise controlada, classificatória e organizada dos fatos. Vou fazer essa análise científica para mencionar os fundamentos desse pensamento, disso que eu estou dizendo agora a vocês. Professor Thomas, talvez eu tenha algum problema durante minha exposição. Eu pediria que, se houvesse a necessidade de corrigir alguma coisa, pode fazer por áudio, por favor, a intervenção que seja necessária. Então, vamos lá. Primeira coisa é que nós somos chamados a falar de gerações de direitos. Quando a gente fala de geração de direitos, a gente lembra em classificação, em tipo de direito. Eu falo em direito fundamental individual, direito fundamental social, direito individual disso está aqui, direito... Eu começo a adjetivar direito fundamental. Eu gostaria de só lembrar que a palavra fundamental já é adjetivo suficiente para um direito. Dentro desse tema, a primeira coisa que a gente vê é que todo direito fundamental tem diversas funções. Isso é corrente na doutrina. A plurifuncionalidade dos direitos é uma expressão corrente nos manuais de direito constitucional, só que vocês não encontram mais, tradicionalmente, podem colocar isso à prova, mais do que uma, duas páginas sobre esse assunto. Lá. Na grande maioria dos manuais é assim. Porém, isso é muito forte. Entender todas as funções que um direito fundamental tem, plurifuncionais, refere-se ao fato de que eles desempenham muitas funções na sociedade. Eu tenho que entender todas essas funções e colocá-las em prática. Não é só pegar um pedaço do discurso. Essa pública é comprar equipamentos para a polícia, é melhorar a educação e a inclusão das crianças na escola, ou é construir prisões? Aí as pessoas debatem, às vezes, como se fosse só alguma coisa dessa. Não, é tudo isso. Vixe, não tem dinheiro para tudo isso. Calma. Estamos falando de direito ou de economia. O direito ele precisa tentar para a realidade. Mas quem foi que disse que só porque está escrito no papel, isso vai ter que se realizar tal qual está escrito? Explico com muita tranquilidade. Direito não é direito a coisas. Direito é direito a relação entre pessoas. Lição básica de introdução ao direito. Ninguém tem relação jurídica com objeto. É por isso que eu posso falar em direito ao desenvolvimento.
Ah, mas eu não tenho como pegar o desenvolvimento nem dizer se é A, X ou Y. Você também, quando deposita uma joia num banco ou empenhou, você não tem que dizer como vai pegá-la, não. Quando alguém se casa, que é coisa mais estabelecida na ordem jurídica do que o Instituto Jurídico do Casamento, a pessoa se casou. Ela sabe como vai ser essa relação amanhã, depois, tanto que existe até o Instituto do Divórcio. Por quê? Porque exatamente eu não tenho direito a algo específico. É o direito a quê que eu tenho? A amanhecer correndo às 5 da manhã? Ou assistir filme toda noite? Não sei. Isso fica livre ao desenvolvimento da sociedade. E a gente tende a dizer que quer direito a coisas. E a gente esquece que não existe relação jurídica com coisas. Então, eu quando digo que tem um direito, não quer dizer que ele tem que ser implantado como está, não. Se vocês atentarem para o discurso histórico do surgimento do conceito de direitos fundamentais, desde o constitucionalismo social, quando há uma interferência na construção desse conceito, vocês vão observar que nós pegamos o discurso de direitos sociais e exigimos direitos sociais usando o modelo teórico de direitos individuais e depois eu quero dizer ainda que direitos sociais são implementáveis de maneira diferente. Resumo da história. Ninguém se entende, porque exatamente essa história de um modelo de um direito de um jeito, um modelo de direito do outro, é um erro grosseiro, teoricamente insustentável. Os direitos fundamentais, eles não se dividem por classes. Não há isso. Não precisa essa divisão em direitos individuais, direitos de desenvolvimento, direitos... Não, todo direito é individual porque todo direito interessa a alguém. Todo direito é social porque nenhum direito é exercido dentro de uma caixa hermética. E todo direito visa o desenvolvimento. Nós não podemos falar em gerações de direitos fundamentais, primeiro, porque não existe essa ideia de uma sucessão geracional, um direito que acabou para começar outro. Segundo, porque essas gerações elas não têm rigor cronológico e, em rigor, elas não são bem feitas, essas classificações. Eu falo, por exemplo, do direito à greve, as pessoas dizem que é um direito social, mas, na verdade, ele é o direito individual de você não fazer o que não interessa. É o direito de liberdade, direito negativo de liberdade. Outra questão é quando diz, educação é um direito social. Ele tem, sim, uma função social, importância social, mas é o mais individual de todos. Ou alguém aqui foi obrigado, assim, você obrigatoriamente vai ter que fazer direito. Ou você vai ter que fazer pós-graduação. Então, essa classificação é totalmente fictícia, e eu já posso adiantar, né, de onde é que vem, portanto, essa ideia de classificação em divisão de direitos, já que ela não se sustenta. As pessoas apontam um suposto discurso de Karel Vazak, atuava muito na Unesco. Vazak realmente escreveu sobre isso em 1977 em um artigo de meia página de jornal. E não escreveu isso em nenhum livro dele. Também eu consigo descobrir que essa era uma expressão usada desde o início da década de 70 por um pedagogo, Amadou Matar-Mbou, que era o diretor-geral da Unesco, e que falava poeticamente nos direitos fundamentais divididos em grupos. Na verdade, o que a gente vê é que a ideia de direito individual e social se refere ao Pacto de Direitos Civis e Políticos e Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, pactos adjetos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que, na verdade, esses pactos eles são muito expressos, se você lê-los, se você ler as atas da ONU, você vai verificar que eles não se referem a tipos diferentes de direitos. E por que foi feito dois pactos? Vamos ser bem pragmáticos. O objetivo é porque alguns direitos os países não queriam implementar por motivos econômicos ou políticos, muitas vezes. Não queriam implementar. Então foi feita uma lista à parte de direitos que seriam implementados ao fim de um debate político, de uma implementação que deveria ser gradativa. Mas o objetivo não era que eles fossem ontologicamente, essencialmente, graduáveis. Na verdade, era puramente uma questão política, para garantir que havia direitos que sim tinham força e seriam cumpridos. Né? Então, foi uma questão puramente política, não tem nenhuma fundamentação, repito, com muita tranquilidade, não há nenhuma fundamentação de natureza jurídica na divisão. Se a gente fosse tentar sustentar uma divisão entre tipos de direitos fundamentais, a gente ia ter que chegar a modelos de estados diferentes convivendo dentro da mesma concepção de direitos fundamentais, um bonzinho e outro malvado,
E, finalmente, eu notaria que eu não tenho uma teoria do direito, uma teoria da norma jurídica que sustenta essa distinção. O que é que nós podemos falar, então? Retornar para o básico. O que nós temos é que os direitos fundamentais têm muitas funções, e essas funções, tradicionalmente, não são exploradas. Por isso que a questão não basta dizer que os direitos são plurifuncionais. É preciso dizer que eles têm uma plurifuncionalidade integrada, que se eu não atendo uma função de um direito fundamental, a outra é atingida. E cada função dessas vai ter um nível diferente de implementação. Então, eu tenho uma função do direito que é pessoal, que só diz respeito a mim, todo direito tem essa função. Uma função coletiva, que diz respeito à sua existência em grupo. Uma função ambiental ou sistêmica, que diz respeito ao ambiente, né, em que a pessoa se envolve. Por exemplo, transporte. Não adianta eu ter direito a transporte dentro do meu bairro, dentro da minha cidade. Tem que ser uma coisa sistêmica. Eu tenho que ter rodovias que saiam de uma cidade para outra. Eu tenho que ter estruturas como aeroportos, rodoviárias. É uma questão sistêmica. Não basta o transporte coletivo urbano. E é eficacial. Todo direito tem que ser implementado. Ele precisa ser alcançado. Então, ele tem etapas a serem cumpridas. Cada função dessas tem uma etapa que vai desde sua concepção mais simples até seu resultado concreto. Se eu falo do Programa Espacial Brasileiro e eu falo de uma política pública que busca extrair melhorias à população pelo desenvolvimento científico da exploração espacial, eu não posso exigir do mesmo jeito que construir uma estrada que não esburaque para provocar acidentes. São duas situações que eu vejo que os direitos fundamentais vão ter consequências diferentes. Num, eu não posso exigir, tem que botar um brasileiro na Lua dentro de 2 anos. Passa por vários outros elementos. Eu tenho que acabar com a fome. Eu não posso garantir que eu vou alcançar isso. Porém, tapar um buraco numa estrada para que ele não abra de novo com a primeira chuva, isso pode ser exigível. Fazer uma licitação em que não haja corrupção e compre um produto, uma cadeira, uma caneta para o serviço público que funcione, isso pode ser exigível. Então, eu tenho graus diferentes de exigibilidade em cada função. Cada função vai ter um grau próprio. Um erro que nós encontramos na definição tradicional das funções, e isso pode ser observado na análise que Carney-Lutz faz, é que eles trazem resultados, não funções. Função é uma coisa, resultados é outra. Por isso que a tradicional classificação de função de defesa, função de proteção, função de pressão e não discriminação funciona melhor se for substituída por essas que eu coloquei, sobretudo a pessoal, a sistemática e a coletiva. Essas funções, inclusive, muitas vezes, as tradicionais, são utilizadas muito mais como discurso. Um juiz vai decidir e ele mas isso tem a função de não discriminação. Aí outro juiz decide diferente e diz, não, porque esse direito tem a função de prestação. Como assim? Ela serve apenas como um argumento, como um combustível para a pessoa decidir o que quiser. Quando a gente olha, por exemplo, como Savigny organizou as relações jurídicas e analisou os diversos tipos que surgem para o indivíduo, para o grupo em que ele se insere, na relação da pessoa com o mundo, a gente vê, e eu chamo a atenção aí especificamente para a expressão, que o desenvolvimento é a palavra-chave. Por isso que existe a função eficacial nos direitos fundamentais. Porque o direito não prevê tudo o que vai acontecer. Isso é a pós-modernidade científica aplicada ao direito. Não tem mais como ser aquele modelo de Laplace que eu sei de tudo. Eu tenho que entender que há certas áreas em que eu preciso deixar espaço para o planejamento, sobretudo no setor público. É aí que nós falamos da ideia de plurifuncionalidade. Eu preciso ter um planejamento. E que esse planejamento alcance os deveres do Estado. O dever do Estado deve ser planejado. A ponto que eu diga que eu tenho um direito, mas num direito eu tenho várias funções harmônicas entre si. Por isso que eu vou desde o mínimo, que é existir um planejamento, até um nível de eficiência daquela função que diz respeito a cumprir o que foi planejado, e um outro nível de eficiência que é o de verificar o resultado.
Os critérios para isso seriam, basicamente, as condições materiais e a existência de estado da técnica, de conhecimento aplicável. Esses dois elementos, esses dois critérios é que vão dizer o que é que eu posso exigir de cada função. Cada função não é definida a priori como de meio ou de fim, como obrigação de meio ou de fim, sobretudo ao poder público. Eu chego, assim, à ideia de que o direito ao desenvolvimento é um direito de amplo acesso não discriminatório às políticas públicas. Isso é o verdadeiro desenvolvimento. Eu preciso permitir que as pessoas tenham acesso às políticas públicas, porque as políticas públicas representam esse planejamento estatal. E o planejamento é a eficácia mínima do direito fundamental em cada função. Porque eu não vou ter dinheiro, não vou ter estrutura para fazer tudo que eu quero, para cumprir com todas as funções. Mas eu posso planejar. Eu posso planejar que o posto de saúde fica na localidade e quando eu for construir a estrutura de transporte público, haja transporte público passando por aquela área. Não precisa eu querer construir um ônibus exclusivo para levar o posto de saúde, uma estrutura de transporte público para isso. Mas eu tenho que fazer isso. E se aquele posto atende crianças, eu preciso que a escola fique perto. E se é um bairro residencial, eu preciso ter área de lazer ali. Eu preciso planejar. Eu preciso pensar as políticas públicas. Temos um passo decisivo nesse sentido em várias decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Há uma sequência de decisões do Supremo dando valor cada vez maior ao planejamento e à responsabilidade do Estado por ele como forma de implementar direitos fundamentais, como um mecanismo muito poderoso para implementar direitos fundamentais. E na sequência disso, eu encontro a decisão que determinou que estados e municípios poderiam dar seu próprio combate, ter seu próprio plano de combate contra a pandemia, se não houvesse planejamento federal eficiente. Então vejam que a ideia de planejamento, o dever de cumprir planejamento, consequências para planejamento descumprido, é algo cada vez mais presente na nossa interpretação dos direitos fundamentais. Em vez de um debate sobre que direito está contra qual direito, não existe direito contra direito. Ou você tem o direito ou você não tem. Isso é apenas uma simplificação mental. A história de colisão de direito, isso é só uma simplificação mental para dizer que naquele ponto ali não existia direito, o que há é outro direito X. Então, é preciso nós trabalharmos muito mais a organização do planejamento público. E isso, sim, em etapas, com verificações, daria verdadeiro implemento. Eu sei que é provável que meu tempo já tenha se alongado demais, professor Thomas. Eu quero deixar os meus contatos, sobretudo o da base de pesquisa em felicidade e cidadania, da UFRN, onde nós pesquisamos tanto as questões de sustentabilidade da vida em sociedade, como é uma base transdisciplinar, como também trabalhamos a questão do direito ao desenvolvimento humano e a relação entre desenvolvimento e políticas públicas. Então, nós pesquisamos, eu acho que hoje em dia a forma de contato mais habitual é acessar o Instagram, né, onde nós temos lá no Instagram, temos os links diversos, perfis de contato, e caso alguém deseje aprofundar um pouco mais o tema, eu tenho um livro publicado, que é o Introdução aos Direitos Plurifuncionais, onde essa análise é feita doutrinariamente em mais detalhes, com referências e tudo. A Introdução aos Direitos Plurifuncionais esgotou a versão física, mas ele é disponível na Amazon, na versão eletrônica. Quem tem aquele plano ilimitado, né, que é comercializado pela Amazon, tem acesso a lê-lo. E também tem um outro lançamento recente, que foi o Constituição e Emoções, onde nós analisamos as diversas formas
com que a Constituição e a ordem jurídica absorve o lado mais afetivo do ser humano na forma de normas. Como as normas, na verdade, são uma reprodução do modo humano de ver o mundo, como a Constituição repercute isso. A Constituição e Emoções também está à venda tanto em meio físico quanto em meio digital, em meio eletrônico. Devolvo a palavra, muito agradecido por quem assistiu a exposição até agora, pelo convite que me foi formulado pela Faculdade Integrada Campos Sales, por via do professor Thomas Kefas. Por favor. Professor Fabiano, muito obrigado. Tá? Aqui o pessoal tá dizendo que adorou. Tá? A gente está com um feedback muito bom aqui dos nossos alunos. E eu já sabia que eles iam adorar. Eles leram o Alexi, tá?